Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do canal. Nessa aula de hoje a gente vai falar da cinemática, ou introdução à cinemática. O que é cinemática? É a parte da física que estuda os movimentos. A gente vai aprender aqui a descrever os movimentos, ver quais os tipos de movimento que existem, essas dadas situações, tudo bem? Então vamos começar. Deixa eu passar aqui. Muito bem. Vou pegar aqui. Vamos então falar, deixa eu só ajeitar aqui, muito bem. Vamos então falar da cinemática. Cinemática. Então, ela vai estuda os movimentos dos corpos próximos à superfície da Terra. Então, vai descrever os movimentos. Para começar, a gente precisa definir algumas palavrinhas aqui, que vai ser muito utilizada. Primeiro, movimento. O que é movimento? Movimento nada mais é do que variação de posições. Então, essa é o que é movimento? Variação de posição, é deslocar. Tudo bem? O que é posição? São pontos, a gente vai ter que colocar um S para posição, são pontos dentro da trajetória. Tudo bem? São pontos dentro da trajetória que é a posição. O que vai ser corpo aqui pra gente? Corpo é o que estiver movimentando e que as dimensões dele for grande. Tipo assim, olha, um ônibus andando na rua da cidade, as dimensões dele é considerável. Uma carreta bitrem atravessando uma ponte, as dimensões dessa carreta é considerável em relação ao tamanho da ponte. Então, corpo é a mesma coisa que corpo extenso. É um objeto grande. Partícula ou então ponto material. O que vai ser, o que nós vamos tratar como partícula material? Um corpo que é muito pequeno em relação ao ambiente. Tipo assim, um ônibus dentro da cidade, a dimensão dele é considerável, mas o ônibus na BR-135, indo de Januária para Montes Claros, aí a dimensão dele já não é considerável. Ele é um ponto movimentando dentro da rodovia, tudo bem? É uma formiga caminhando no piso da sala. Aí já é uma partícula movimentando. Um avião viajando de Montes Claros para BH. Então, durante o movimento dele, se você observar no céu, é como se fosse um ponto material se movendo ali. Tudo bem? Outra coisa, trajetória. O que é trajetória? Trajetória é o caminho que o corpo descreve durante o movimento. Tudo bem? Basicamente é isso que nós temos inicialmente para ser tratado. Alguma outra coisa a gente vai discutindo aí ao longo do vídeo. Vamos aqui imaginar o seguinte. Você tem aqui uma linha reta. Tem uma linha aí. Vamos considerar aqui que um corpo, um dado corpinho aí, saia desse ponto, que aqui é a posição inicial, e venha até essa posição final. Então, o corpo vai vir para cá, com uma velocidade para cá. Corpo que tem uma massa M aí. Então, se ele sai da posição inicial e vem até a posição final, ele realizou um deslocamento. Esse deslocamento a gente vai chamar de ΔS. Então, nós temos mais uma coisa para falar aqui. Deslocamento. Que a gente vai chamar de ΔS. Então, deslocamento é a variação das posições. Esse deslocamento, ele é a posição final menos a posição inicial. Tudo bem? Suponha que ele saia aqui num tempo inicial e chegue aqui num tempo final. Então, daqui até ali, você tem um intervalo de tempo. Então, esse intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Então, nós temos aqui também o tempo e o intervalo de tempo. Então, qual a diferença? Tempo é o instante, esse é o tempo, esse é o tempo. E o intervalo de tempo é todo aquele tempo transcorrido. Então,
ele saiu daqui no tempo inicial, chegou aqui no tempo final, saiu aqui, por exemplo, 2 horas, chegou aqui 2 horas e 15. Então, o intervalo de 15 o intervalo de tempo é de 15 minutos. Então, essa que é a ideia de intervalo de tempo. Tudo bem. Então, o que é deslocamento? É a variação das posições. Agora, o que é intervalo de tempo? É o tempo gasto durante um dado deslocamento. Agora, vamos considerar uma outra situação aqui, para a gente fazer uma análise entre a diferença de deslocamento e distância. Tudo bem? Vamos lá. Suponha que um corpo saia do ponto A, desloque 10 metros até o ponto B. Chegando no ponto B, ele desloca 10 metros até o ponto C. Aqui eu vou colocar 6 metros para ficar mais didático. Tudo bem. O que é o deslocamento? O deslocamento é uma grandeza vetorial. Então, ele é a variação das posições. Então, é posição final menos posição inicial, que na prática é a distância do ponto de partida até o ponto de chegada, ou seja, a menor distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, ele é uma grandeza vetorial. Então, isso que é deslocamento, a menor distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, nesse caso, o deslocamento aqui, se você fosse encontrar ele, você encontraria usando o teorema de Pitágoras, né? 6 ao quadrado, 10 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Então, o deslocamento aqui seria 10 ao quadrado é 100, mais 36. Então, o deslocamento aqui seria a raiz quadrada de 136. Então, esse seria o deslocamento. Já a distância, então, que é o deslocamento. Já a distância vai ser todo o percurso, é a medida de todo o percurso, de todo o trajeto. Então, a distância aqui vai ser 10 mais 6. Então, a distância percorrida vai ser de 16 metros. Entendido a diferença? Eu vou fazer outro exemplo aqui, ó, mais fácil. Considere o seguinte, ó. Deixa eu só ajeitar aqui. Um corpo sai do ponto A, anda 12 metros, vem até o ponto B. Chegando no ponto B, ele volta 6 metros. Então, qual é o deslocamento? O deslocamento é a menor distância do ponto de partida até o ponto de chegada. Então, o deslocamento aqui, nesse caso, ele é a posição final menos a posição inicial. Então, o deslocamento vai ser posição final é 6, porque se ele voltou 6, ele está no 6 aqui, ó, menos a inicial, que era 0. Então, o deslocamento dele foi 6 metros. Qual é a distância? A distância vai ser 12 metros que ele foi, mais os 6 metros que ele voltou. Então, a distância aqui é de 18 metros. Ok? Então, essa é a diferença entre deslocamento e distância. Deslocamento, grandeza vetorial, distância de grandeza escalar. Deslocamento é uma menor distância entre ponto de partida e o ponto de chegada, e a distância considera todo o percurso. Então, também por isso que você fala que deslocamento é a variação das posições. Tudo bem? Então, é isso que nós temos de introdução à cinemática. Nas próximas aulas, aí a gente já vai juntar o deslocamento com o intervalo de tempo gasto para a gente chegar para a gente calcular velocidade e aceleração. Até o próximo vídeo. Até mais.